Aí, galera que está em casa, firme, forte? Então, a aula de hoje é para você que está em casa estudando, se preparando para a prova do Enem. Nós vamos falar hoje sobre o texto dissertativo, argumentativo. Vamos só dar continuidade nos trabalhos que nós já estamos fazendo ao longo do bimestre. Se eu pedisse para você fazer hoje uma redação argumentativa sobre um tema da atualidade, você se sentiria em paz? Sabe o que fazer? Então, ou você ficaria com ansiedade para narrar. É muito importante que a gente se sinta confortável e seguro, pois a maioria dos vestibulares e concursos pede para que escrevamos um texto dissertativo ou argumentativo na redação. Por isso, não dá para ficar copiando o texto da internet, pois quando você realmente precisar de sua redação, do seu texto, não tem como você copiar da internet. Então, aproveite agora o espaço, o tempo que você está em casa, para realmente praticar. Não se engane. Não sou eu que estou sendo enganada quando você vai na internet e copia o texto na íntegra. Eu vou mostrar para vocês agora alguns textos que eu recebi de vocês. Então, olha, as primeiras redações corrigidas que eu fiz a devolutiva, eu recebi redações assim. Tá vendo aqui? Esse primeiro início, os avanços da medicina, na expectativa de vida, só tende a aumentar ao longo do tempo. O número de idosos, blá, 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 blá. Isso aqui foi copiado na íntegra. Então, o aluno que fez isso aqui, ele foi lá na internet, ele copiou e ele colou e mandou para mim. Isso não é só uma nota zero, isso é muito mais. Isso é perder tempo, isso é praticar um crime, isso é se enganar. Durante séculos, eu vou ler aqui o que está na caixinha e vocês só acompanhem embaixo, no segundo slide que eu coloquei, que eu copiei lá para você ver que, do mesmo jeito que você faz uma pesquisa na internet, o seu professor também faz essa pesquisa. Olha, a redação do aluno começa assim. Durante séculos, os idosos eram vistos como os mais sábios em diversas tribos, como os indígenas e africanos, nas quais eram patriarcas das decisões e transmissões de ensinamentos. Notem vocês que é a mesma coisa da redação que eu peguei no site. Então, a pessoa foi lá no site, copiou e mandou para mim corrigir. Foi super fácil, eu amei corrigir esse texto, não precisei nem dar nota, porque no finalzinho o aluno já tem nota, é só associar. Mas, assim, não foi legal, né? Nessa aula de hoje, vou falar especificamente algumas particularidades e, em específico, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nós vamos falar de cópia, plágio, fundamentação. Então, qual a importância dessa estrutura para o seu texto? Como é que esse texto tem que estar fundamentado? Como é que ele tem que, se eu for olhar na internet para me basear, para tirar uma ideia, como é que essa ideia pode ser copiada? Se ela pode ser copiada? Posso ver alguma coisa da coletânea? E quando eu pego essa coletânea, posso copiar alguma coisa? E se eu copiar, como ela tem que aparecer no meu texto? E sobre a questão da originalidade. Então, originalidade é aquilo que é único, qualidade do que não foi dito nem pensado. Inovação é a capacidade criativa, maneira de expressar ou de agir completamente, independente e particular. Criatividade, ou seja, é você tirar a sua própria cabeça do seu pensamento sem copiar de outros. E olha que interessante, quando o professor dá um tema e ele recebe de uma sala 40 alunos, os 40 alunos fizeram, todos foram criativos e originais, embora o tema seja único, cada um tem sua particularidade, seu modo de escrever, e é essa particularidade, esse modo de escrever que muitas vezes nos chama atenção quando eu estou em casa. Então, alguns alunos, devido à forma de escrever em sala de aula, e ele começou a mandar a redação para mim, eu já sabia que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa errada. Então, é a partir dessa originalidade, dessa criatividade que é particular de cada um, que o professor nota quando ele não fez o texto, quando ele copiou o texto. E o vocabulário. Vocês não têm o costume de usar um vocabulário tão formal como as redações que vocês estão me mandando. Então, ao copiar o seu texto da internet,
você está sendo induzido a praticar um erro, e um erro contra a sua originalidade, contra a sua capacidade de criação. Plágio. Cópia ou plágio? O plágio acontece quando alguém copia um conteúdo produzido por outra pessoa, sem apresentar a fonte original, isto é, assumindo que a autoria da obra é sua, se apropriar da ideia do outro. Aquele que assume a autoria de produções de outra pessoa deve responder judicialmente, está sujeito a punições. Pode ser que você não saiba, mas copiar algum texto completa ou parcialmente, sem dar os devidos créditos ao produtor, à pessoa que escreveu, é crime com pena prevista em lei. Então, o Código Penal tem uma sanção que trata especialmente dos crimes contra a propriedade intelectual. Quem é autor, é dono daquela produção. Qualquer coisa escrita, dirigida, produzida por alguém de sua propriedade, isso é a propriedade intelectual, é apropriar-se do trabalho intelectual de alguém. Copiar essas ideias sem a permissão do autor é crime, pois isso configura uma forma de roubo, de roubar as ideias. Então, roubar a ideia de alguém é plágio, e plágio é crime, não é só te passar para trás. Na lei, existem algumas especificações sobre o crime de plágio. Crime. Então, na lei, a lei traz as especificações sobre este crime que vocês estão praticando. Então, o que é o plágio? É o crime de violação aos direitos autorais. Ela está prevista no artigo 184 do Código Penal. E ele diz: violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E não é só isso. Se você tiver esse hábito e permanecer com esse hábito até o final dos seus estudos, vamos supor que você vai para dar muita sorte e no Enem você consegue entrar na faculdade. E lá, no final do término, você precisa apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. E a banca percebe que você copiou o trabalho de alguém. Você aí não só vai responder penalmente por isso, criminalmente por isso, como você vai perder seu curso. Então, assim, é muito grave o que você está fazendo. Paráfrase. O que é paráfrase? Paráfrase é uma nova afirmação do sentido de um texto ou passagem usando outra palavra. Humberto Eco é um escritor e muito importante que trabalha um livro de teoria e fala sobre como usar a paráfrase sem ser plágio, como apropriar-se da ideia de alguém. E eu já falei isso em sala para vocês. Quando eu estou lendo um texto, mais ou menos eu já sei o que eu quero escrever. Então, eu estou lendo o texto, procurando uma ideia para ajudar a elaboração do que eu tenho em mente. Então, encontrei um texto e falei, nossa, é exatamente isso que eu quero. E quando eu falo em apropriar da ideia, eu vou pegar o parágrafo que me interessa e vou transformar ele. Como que eu vou transformá-lo? Vamos pegar como exemplo uma passagem assim, se eu falar, o sinal está vermelho. Essa é a ideia que eu queria. Eu falei, tá. O sinal está vermelho. Como é que eu posso usar essa informação, essa ideia, me apropriar da essência dessa ideia, sem praticar uma cópia? E aí eu escrevo assim, o trem não pode passar. E aí você vai perguntar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Simples. Eu me apropriei da ideia, o sinal está vermelho, então para-se todo mundo, o trem não pode passar, logo o trem não pode passar porque o sinal está vermelho. Fundamentação, essa parte é uma das partes mais importantes do texto. 90% dos textos de vocês que eu recebo, ele vem vazio, ele vem com a fundamentação superficial, ou ele vem contando historinhas. Então, fundamentar é a ação ou efeito de aprofundar-se, de documentar, de convencer alguém usando dados reais.
estatísticas reais. Usar o conhecimento de sala de aula. Então, quando o professor falou sobre um assunto, qual professor falou sobre isso? Foi na aula de filosofia, foi na aula de história, foi na aula de geografia, de biologia. Então, fundamental é isso, é eu parar, olhar e ver qual disciplina trouxe essa informação para que eu me aproprie daquele fundamento teórico, daquele conhecimento. Alguns alunos colocaram, muito bem colocado, essa fundamentação na última redação que eles fizeram agora, falando sobre o coronavírus, o isolamento, as pandemias. Então, colocaram fazendo, eu até sugeri para alguns alunos que entraram em contato comigo, para fazer um paralelo entre as grandes epidemias, né, as grandes pandemias e as que aconteceu no mundo e trazer para a nossa realidade. Então, fazer esse paralelo. Onde? No texto inteiro. Trazer as informações reais, estatística. O autor tal falou sobre isso. A matéria tal ou a disciplina tal. Quero falar sobre as melhoras sociais. Então, um crescimento muito grande. Quantos hospitais foram feitos em questões de 15 dias, um mês? Quanto tempo leva para se fazer um hospital? 1 ano, 2 anos, 3 anos, por causa das burocracia. E aí, de repente, uma tragédia ou um acontecimento tão inusitado como o que nós estamos vivendo agora, os hospitais estão sendo construídos em 1 mês, em 15 dias. Então, é nesse sentido que eu tenho que pensar na minha fundamentação. Onde eu vou buscar conhecimento? Quem foi que falou? Qual disciplina? É para isso que vocês estudam muitas vezes e nem percebem. Literatura, filosofia, história, geografia. Não é uma matéria perdida, é uma matéria essencial para a fundamentação da produção textual. É ela que vai enriquecer o seu conhecimento. Então, agora que você já sabe que você precisa ser original, que você precisa criar seu próprio texto, que você não pode ficar copiando coisas da internet, que isso é perda de tempo, não é o meu tempo, é o seu tempo que está sendo perdido. É como ser muito gordo, fazer regime e comer escondido. A única pessoa que realmente está sendo prejudicada é você mesmo. Então, agora que você já sabe tudo que não pode fazer, vamos ao que você realmente vai fazer. Você sabe persuadir alguém? O que seria isso? Então, persuadir alguém ou a si mesmo é convencer, levar a acreditar, aceitar ou decidir a favor daquilo que você defende. Então, seu ponto de vista. Como que você vai convencer alguém? Você só vai convencer alguém se você tiver conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil será convencer, persuadir alguém. O Enem quer que você convença que seu leitor seja induzido a acreditar em sua tese. Aí está a magia de persuadir. É escrever um texto e levar a pessoa a uma reflexão que ela não tinha feito ainda. Fala, nossa, é verdade, olha que legal. E isso começa desde o começo, lá nos primeiros parágrafos. O que é um texto dissertativo? Eu sei que vocês já sabem, estão cansados de ouvir falar sobre o texto dissertativo. Então, primeiro, quero deixar uma coisa bem clara. A redação Enem exige um texto dissertativo argumentativo. Dissertar apenas é falar sobre algo sem intenção de persuadir. O Enem não quer apenas dissertar. O Enem quer que você convença, que você coloque seus argumentos, marcar a sua opinião diante de um assunto, posicionar-se a fim de persuadir o outro. Então, tem uma diferença muito grande. Persuadir é convencer. E convencer como, professora? Convencer através de conhecimento. E onde você convence? No desenvolvimento, onde você vai colocar a sua fundamentação, onde você vai trazer onde você viu aquilo, como que você ficou sabendo e como que a sua ideia realmente está certa. Então, a redação, o estudo da dissertação argumentativa, então ela tem aí uma sequenciazinha. Nós já vimos essa sequência em sala e eu vou repetir a mesma fala que eu falo em sala. Não existe receita para uma boa redação, só existe prática. Quanto mais praticar, melhor você vai ficar.
Então, a tese, ela vem no primeiro parágrafo, você vai escrever de 5 a 6 linhas. A tese é seu ponto de vista, é aí que você vai apresentar o tema e o problema. Então, você vai trazer um tema e qual o problema desse tema? Vamos lembrar que o Enem quer temas brasileiros, temas nacionais. Os internacionais, só se eles realmente tiverem alguma ligação conosco aqui. Caso contrário, não é de interesse do Enem. No segundo, terceiro e quarto parágrafo, eu tenho desenvolvimento. Novamente, eu tenho parágrafos de 5 a 6 linhas cada. Ah, professora, eu posso fazer só um parágrafo no desenvolvimento? Claro que pode, criatura, mas vamos só lembrar. Um único parágrafo é muito extenso, onde você quer convencer o outro, você corre um sério risco de errar na concordância, de errar na coesão, de errar na coerência. Por isso é interessante que nós façamos mais de um parágrafo. Então, por que não só 3 parágrafos? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Óbvio, no desenvolvimento, você vai fundamentar seu texto, você vai convencer o outro do seu ponto de vista. E aí, convencer alguém em um único parágrafo de 5 linhas, eu acho meio difícil. Então, assim, é mais complicado. Então, por isso, façamos vários parágrafos. E a conclusão são 5, o quinto parágrafo, né? De 5 a 6 linhas também. E aí, onde você vai dar uma solução real, uma solução que respeite os direitos humanos e uma solução possível para o seu problema que foi levantado lá na introdução. Lembra? A conclusão, ela tem que fazer uma retomada lá na sua introdução, para que esse problema que você levantou lá na introdução, ele seja solucionado agora. E é só uma observação, a estrutura válida para um texto dissertativo argumentativo é de no mínimo 25 linhas, sem contar o título. Mas você pode escrever entre 25 a 30 linhas, que é o nível estabelecido pelo Enem. Vamos iniciar os estudos com alguns esclarecimentos sobre a primeira parte da estrutura, que é a tese, antes chamada de introdução. Então, hoje, a nossa introdução tem, e nós já trabalhamos em sala, várias formas de se trabalhar. Então, você pega a que você achar mais interessante. Posso fazer um contexto histórico, uma citação, contar uma historinha, trazer elementos reais para isso. Então, posso. Eu já passei isso para vocês. Qualquer coisa, me peçam no grupo, no dia da aula, que eu passo o material para vocês, tá bom? Aqui eu trouxe a estrutura montada, como a gente faz em sala de aula. Então, eu tenho a introdução. Na introdução, eu tenho que ter o tema, o problema e a tese. Aí, depois o desenvolvimento, argumento 1, argumento 2. Lembrando que eu posso usar aqui até 3 parágrafos. Posso usar mais? Claro que eu posso, né? Então, assim, eu coloco 3 parágrafos, porque algumas pessoas gostam de escrever naquela estrutura. O primeiro parágrafo vem a causa, a origem do problema. O segundo parágrafo vem as consequências. E o terceiro parágrafo vem a fundamentação real, os exemplos de onde ele tirou. E, por fim, a conclusão, que é a retomada do tema problema, a proposta de intervenção e a reafirmação da tese. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver primeiro a introdução. Então, todo o primeiro parágrafo do texto é a introdução. Há quem goste de usar mais de um parágrafo para a introdução, não é proibido ser feito. Eu, particularmente, sempre fiz com um só, eu acho mais fácil organizar o parágrafo de introdução com tema e problema, fazendo um link no outro através das conjunções. Mas há quem prefira, às vezes a pessoa faz uma citação histórica, então ele traz um conhecimento histórico para explicar o tema. E aí logo ele faz um segundo parágrafo para ele falar sobre o problema que ele vai desenvolver. Posso sim, mas cuidado para não trazer muitos dados e muitas informações para a sua introdução. A introdução é composta pela apresentação do tema, como eu já disse para vocês, e os problemas relacionados a ele, que é a tese que pretende defender. É muito importante já deixar claro nos primeiros parágrafos a tese que será defendida. E, em seguida, nos parágrafos de desenvolvimento, deve conter os argumentos que sustentam a tese. Então, toda a sua redação, ela tem que conversar. Então, os parágrafos conversam entre si. Já no desenvolvimento, é a parte mais longa do seu texto, que pode ser escrita em até 5 parágrafos. Nela, vamos nos aprofundar sobre o que será discutido. Então, vai depender muito do seu conhecimento, a quantidade de parágrafos que você quer escrever.
Às vezes você tem pouco conhecimento, então não dá para ficar falando a mesma coisa só para ter um texto bem extenso, cheio de parágrafos. Então, seja mais conciso, seja bem objetivo e escreva com clareza. No desenvolvimento, nós podemos usar a argumentação e contra-argumentação, de forma a mostrar dois caminhos e opiniões sobre o tema, os pós e os contras desse assunto. Não sei se vocês se lembram, eu acabei de falar que alguns alunos eu sugeri que eles fizessem uma linha de comparação entre algumas, tipo a peste negra e o coronavírus. Então, quais são as consequências? Então, fazer essa estrutura de pós e contra, o que é a favor, o que é contra, e trabalhar. Mas cuidado, isso é uma coisa tem que ficar muito sutil e muito bem amarrado no seu texto. Isso tudo será definido melhor na conclusão. Então, aspectos necessários da argumentação. O que eu preciso para realmente ter um bom desenvolvimento? É uma proposta, vamos supor que eu tenho uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento quanto à legitimidade da proposta do Enem. Então, questionar isso seria interessante? Eu vou questionar um tema, vou debater com com as pessoas que fizeram, porque eu discordo, eu concordo. Eu acho que é um tema que não é relevante agora. Você querer questionar eu acho que eu não me fiz clara agora. Quando eu falo em questionar, é o seguinte: o cara faz uma coletânea, lembra? A coletânea te dá um direcionamento. E nesse direcionamento da coletânea, você provoca um questionamento sobre a legitimidade daqueles textos. Então, é muito perigoso. Eu já peguei redações assim, e essas redações, elas são zeradas, porque o seu norte de trabalho é a coletânea. E se você está fazendo pesquisas na internet e sabendo usar a pesquisa, no dia do Enem, ou no dia de um concurso, ou no dia de um vestibular, não sei, você vai saber usar a coletânea a seu favor. Ou não, né? E quando não? Quando eu for tendenciosa a copiar o que está ali, eu não tiver criatividade para fazer o meu próprio texto. Então, o sujeito convicto em relação a esse questionamento e que desenvolva um raciocínio para tentar convencer sobre a validade de sua proposta. Então, você tem que tentar convencer o outro do seu conhecimento. E eu só convenço o outro se eu realmente tiver conhecimento. Então, você ainda deve definir o tema que vai ser discutido. E esse tema ele tem que ficar claro desde a introdução. E na conclusão, não deve ser muito longa. A conclusão muito longa, o camarada se perde na escrita dela. No máximo, você pode fazer 3 parágrafos para a conclusão. É raro alguém conseguir amarrar tão bem 3 parágrafos. Então, mas você pode fazer sim. Eu acho que o Kaique me perguntou na sala sobre argumento, contra-argumento, argumento 1, argumento 2, então tá certo. Então, Kaique já tem experiência, já sabe fazer, pode fazer. Começar agora? Sim, começar agora. Agora é a hora de começar a aprender a escrever. Não dá para você começar a aprender a escrever no dia que você realmente precisar do conhecimento. Então, na conclusão, você deve colocar em mente que você tem que apresentar uma solução para o problema que você sugeriu lá na introdução. A criatividade é muito importante. A conclusão é elaborada a partir da retomada do tema, apresentando a proposta de intervenção que reafirme a sua tese, que reafirme o seu problema. Então, eu preciso ter claro isso. Qual foi o problema? Então, muitas vezes eu estou corrigindo a redação e eu não consigo encontrar qual foi o problema desse texto. Onde é que o aluno colocou esse problema? Então, meninos, mandei para Marcela, ela já postou aqui para vocês o tema da nossa redação, hoax, né? Notícias falsas e suas implicações em sociedade, ou seja, enganos. Vivemos num momento onde essas notícias estão chegando de todos os lados, estamos sendo bombardeados com os fake news, né? Então, essas implicações, elas não implicam só na sociedade, às vezes ela implica diretamente na vida da pessoa que está em casa. Então, às vezes a pessoa manda umas informações tão distorcidas e leva o outro a pensar que a coisa certa que ele está fazendo está errado. Então, nesse momento agora, é importantíssimo sabermos usar
as fontes, né? Sabermos pesquisar tudo. Vamos só lembrar que a dissertação é um texto muito particular, é um texto muito democrático, mas ele não aceita, não no acadêmico como nós estamos trabalhando, xingamentos, politicagens. Então, nós não estamos agora no momento de falar sobre políticas no nosso texto. Sei que as redes sociais estão cheias de injúrias, de difamações, de notícias falsas, de xingamentos, de politicagem. O que nós queremos aqui agora, o que eu quero especificamente, é que você traga esse conhecimento e como que essas notícias que são veiculadas nas redes sociais, elas implicam direta e indiretamente a sociedade. Então, um cheiro bem grande para vocês, até a próxima aula, e qualquer dúvida me procure que eu estou à disposição. Beijo no coração, até mais!